Encontrei a mensagem quando já era tarde demais. Vou com minhas amigas para Florianópolis. O teu voo sai amanhã. Te vejo no Rio de Janeiro. E era só isso. O telefone vibrava na mesa de cabeceira como uma serpente furiosa. Eram 6 da manhã em Lisboa, e o sol atlântico mal começava a atravessar as cortinas do hotel. Estendi a mão para o outro lado da cama, mas só encontrei lençóis frios. Helena deve ter ido ao banheiro, pensei, esfregando os olhos. Mas o silêncio era completo demais. Nem água correndo, nem passos nas lajotas, nem aquela risada nervosa que sempre soltava quando tramava alguma coisa. Desbloqueei o celular com dedos pesados de sono. WhatsApp. Uma mensagem dela, enviada às 3h47. Vou com as meninas para Florianópolis. O teu voo sai amanhã às 14h30. Troquei a passagem. Nos vemos no Rio de Janeiro no domingo. Beijos. Li a mensagem 3 vezes. 4. Como se as palavras fossem mudar de significado pela força da vontade. Sentei na cama, o telefone tremendo nas mãos. O quarto parecia menor agora, as paredes se fechando como num filme de terror. Olhei para o guarda-roupa. Minhas roupas ainda estavam lá, mas as dela tinham sumido. Restava apenas o perfume, suspenso no ar, zombando de mim. Isso não pode estar acontecendo. Disquei o número dela. Caixa postal. Liguei de novo. Caixa postal. Na quarta tentativa, uma mensagem automática. O telefone chamado está desligado. Levantei-me como um zumbi e fui até a varanda. Lisboa se estendia diante de mim, linda e indiferente. A Avenida da Liberdade já fervilhava de turistas madrugadores, o Atlântico brilhava no horizonte como uma promessa quebrada. Havíamos planejado essa viagem por meses. 3 dias em Lisboa, só nós dois. Para nos reconectarmos, ela tinha dito. Reconectarmos, repeti em voz alta, e minha voz soou estranha no ar da manhã. Voltei ao celular. Abri as histórias do Instagram dela. Lá estava. Foto no aeroporto, 2 taças de espumante, 3 garotas rindo. Horário, 3h15. 15 minutos antes da mensagem. O quarto começou a girar. Afundei na poltrona perto da janela. Quando ela tinha planejado isso? Enquanto tomávamos café da manhã ontem, quando me perguntou o que eu queria fazer no dia seguinte. Enquanto fazíamos amor à noite, quando sussurrou, eu te amo no meu pescoço. O celular vibrou de novo. Por um instante, o coração saltou. Mas era apenas uma notificação da companhia aérea, confirmando a mudança do voo. Fiquei sentado ali, encarando as paredes do hotel, sentindo algo se partir dentro do peito. Não era só decepção. Era mais fundo, mais frio. O reconhecimento de um padrão que eu vinha negando há tempo demais. Pensei em todas as vezes que Helena havia mudado os planos de última hora. O casamento do meu primo, ao qual decidiu não ir porque não queria drama de família. O jantar com meus pais que cancelou porque preferia ficar em casa vendo Netflix. Os fins de semana que se transformavam em saídas com as amigas, sem aviso. E eu sempre respondia, está bem, amor, como você quiser. Agora sentado num quarto de hotel em Lisboa, com um voo alterado sem meu consentimento e uma noiva que fugira na madrugada, comecei a me perguntar em que momento tinha passado a viver minha vida conforme os caprichos de outra pessoa. O sol subia no céu, a cidade acordava por completo, e eu continuava ali, imóvel, tentando entender como tinha chegado a esse momento. Porque isso não tinha começado na noite passada. Tinha começado muito, muito antes. Desci para o saguão como um sonâmbulo. O recepcionista, um rapaz com sotaque lisboeta, sorriu
com aquela cortesia profissional que fica desconfortável quando percebe que algo não vai bem. Precisa de ajuda com o check-out, Sr. Souza? Não, só. Tem algum café por perto que abra cedo? Ele me indicou um pequeno bar na esquina. O dono, um homem idoso, com o avental manchado, serviu-me um café curto sem fazer perguntas. Agradeci o silêncio. Peguei o celular de novo. As mensagens de Helena ainda estavam lá, reais como pedras. Rolei para cima, revendo nossa conversa dos últimos dias. Tudo parecia normal. Planos de café da manhã, fotos do Mosteiro dos Jerônimos, um boa noite, meu amor, de ontem, às 23h15. Em que momento, entre aquela mensagem e as 3h47, ela tinha decidido me abandonar. Minha irmã Ana me ligou justo quando terminei o café. Como está Lisboa? Já visitaram o Jardim Botânico? Minha voz falhou ao contar-lhe. Ana ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Espera, você está me dizendo que a Helena sumiu no meio da noite e te deixou largado em outro país? Bom, não é que ela tenha me deixado largado exatamente. Ela trocou meu voo. Eu posso voltar amanhã. Marcos, você está se ouvindo? Ela te abandonou em Lisboa, sem te dizer nada. Luciana tinha razão, mas algo dentro de mim se recusava a ver a situação em termos tão dramáticos. Helena sempre fora impulsiva. Era parte do charme dela, não? Essa energia, essa capacidade de surpreender. Talvez tenha sido algo de última hora. Você sabe como ela é com as amigas. Marcos, a voz de Luciana ficou mais firme. Isso não é normal. Casais não vão para outro país no meio da noite sem avisar. Desliguei, me sentindo pior do que antes. Caminhei sem rumo pelas ruas de Lisboa, observando os casais de turistas de mãos dadas, planejando juntos o que ver em seguida. Uma pontada de inveja atravessou meu peito. Voltei ao hotel e me sentei no lobby, fingindo ler um jornal enquanto observava as pessoas. Um casal inglês discutia os horários dos museus. Um grupo de estudantes alemães compartilhava mapas e folhetos. Todos pareciam ter um plano, um propósito em comum. Lembrei da nossa chegada 2 dias antes. Helena tinha insistido que o hotel fosse uma surpresa para mim, que ela cuidaria de tudo. Confia em mim, disse piscando. Agora eu me perguntava se já naquela altura estava planejando a fuga. O recepcionista me olhava com curiosidade crescente. Eu já estava havia 3 horas na mesma poltrona. Tudo bem, senhor? Sim, sim. Só esperando. Mas esperando o quê? Uma mensagem de desculpa? Uma ligação explicando que tudo não passava de mal-entendido? Que ela voltaria correndo do aeroporto? A tarde avançava e Lisboa seguia alegre, indiferente. Eu continuava ali, paralisado entre a negação e a suspeita crescente de que algo fundamental tinha mudado. Não só nesta viagem, mas em toda a minha relação com Helena. E talvez também comigo mesmo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda até às 3 da manhã, olhando para Lisboa e reconstruindo mentalmente os últimos 6 meses com Helena, como se fosse um detetive revisando provas que tinha ignorado. A vez em que ela cancelou nossas férias em Minas Gerais porque as amigas organizaram um fim de semana em Angra dos Reis. Vai ser mais divertido, disse. Eu perdi a reserva na pousada rural e os ingressos para Inhotim, a ceia de Natal com minha família. Helena chegou 2 horas atrasada porque foi tomar algo depois do trabalho. Meus pais esperaram para brindar. A comida esfriou. Meu aniversário. Havíamos reservado no restaurante da nossa primeira saída juntos,
Mas ela chamou 4 amigas sem me perguntar. Assim fica mais animado, explicou, enquanto eu via nossa mesa íntima virar uma festa indesejada. Às 7 da manhã, tomei uma decisão. Troquei meu voo para 2 dias depois. Se Helena queria brincar, eu também podia ser imprevisível. Tomei café num lugar diferente, perto do bairro Alto. Enquanto esperava o expresso, uma garota na mesa ao lado lutava com um mapa da cidade. Tinha sotaque mexicano e parecia perdida. Precisa de ajuda? Perguntei em espanhol. Chamava-se Sofia. Era jornalista da Cidade do México e estava em Lisboa escrevendo uma matéria sobre arquitetura modernista. Acabamos dividindo a mesa e depois passeando pela cidade juntos. A diferença era gritante. Sofia perguntava minha opinião antes de decidir para onde ir. Quando sugeriu visitar a Casa das Rosas, acrescentou: "Te parece bem ou prefere ver outra coisa?" Quando paramos para almoçar, ela quis saber que tipo de comida eu gostava. Pequenos gestos, cortesia básica. Mas depois de meses com Helena, soavam como uma novidade absurda. "Viaja sozinho?" perguntou Sofia, enquanto caminhávamos pelo Parque da Pena, em Sintra. "É complicado", respondi. E contei tudo. A história parecia ainda mais absurda em voz alta. Sofia me ouviu sem interromper, apenas assentindo de vez em quando. Quando terminei, ela ficou pensativa por alguns segundos. "Posso te perguntar uma coisa? Por que não ligou para confrontá-la diretamente?" Era uma pergunta simples, mas me atingiu como um soco. Por que não tinha ligado? Por que aceitava passivamente as decisões unilaterais dela? "Não sei", admiti. "Acho que sempre faço isso. Aceito as decisões dela e depois tento me adaptar." Sofia assentiu com uma expressão difícil de ler. Compaixão, talvez, ou reconhecimento. "Já estive em relações assim", disse por fim, onde uma pessoa toma todas as decisões importantes e a outra só acompanha. Naquela noite, de volta ao hotel, escrevi uma lista no celular. Decisões que Helena tomou sem me consultar nos últimos 6 meses. A lista chegou a 17 itens antes de eu parar de escrever. Mudanças de planos de última hora, cancelamentos, convites para gente que eu não queria ver, compras grandes sem conversar antes, decisões sobre nosso apartamento, nossas férias, nossos fins de semana. 17 vezes em 6 meses eu tinha sido tratado como figurante na minha própria vida. Pela primeira vez, desde que encontrei a mensagem, senti algo diferente da confusão e da tristeza. Senti raiva. Helena me ligou no 3º dia, justo quando eu estava arrumando as malas para voltar ao Rio de Janeiro. "Oi, amor. Como você está passando aí em Lisboa?" A voz dela soava alegre, despreocupada, como se tivesse deixado um bilhete dizendo que ia comprar pão. "Como eu estou passando?" repeti devagar. "Helena, você me abandonou no meio da noite em um país estrangeiro." Ela riu. Literalmente riu. "Ah, Marcos, não seja dramático. Foram só alguns dias. Além disso, você queria conhecer Lisboa, não? Eu te fiz um favor." A conversa durou 20 minutos. 20 minutos de Helena explicando por que sua decisão tinha sido espontânea e divertida. Por que eu estava exagerando. Por que deveria estar agradecido pela aventura. Quando finalmente desligou, depois de prometer que iria me buscar no aeroporto do Rio para te compensar, fiquei sentado na cama do hotel, tremendo. Não de frio, mas de uma mistura de raiva e lucidez que me deixava fisicamente enjoado. Durante 6 anos, eu tinha vivido no mundo de Helena. Um mundo
onde os impulsos dela eram aventuras. Minhas necessidades eram dramatismo. Meu desconforto era falha de caráter. Fui ao banheiro. O reflexo no espelho me devolveu a imagem de um estranho. Olhos vermelhos, rosto pálido, expressão derrotada. Quando eu tinha começado a me ver assim? Quando deixei de ser alguém com desejos próprios para virar acompanhante obediente dos caprichos de outra pessoa? Liguei para meu amigo Ricardo. Precisava ouvir a voz de alguém que me conhecia de antes de Helena. Caramba, Marcos, foi a primeira coisa que disse depois de ouvir a história. E o que você respondeu? Eu disse que... Bom, que tinha me parecido meio inconsiderado. Meio inconsiderado? Ricardo soava incrédulo. Cara, ela te deixou largado em Lisboa e você diz que foi meio inconsiderado? É que ela disse que foi espontâneo, que queria que eu tivesse uma aventura. Para! Você está se ouvindo? Está justificando o fato de ela ter te tratado como lixo. Depois de desligar, sentei uma última vez na varanda. Lisboa se estendia diante de mim, linda como sempre, mas agora tingida de uma tristeza que não tinha a ver só com Helena. Tinha a ver comigo, com a pessoa em que eu tinha me transformado sem perceber. Com 6 anos de dizer, como você quiser, até minha própria voz virar um sussurro. O voo saía em 3 horas. Helena provavelmente estaria me esperando no Rio, sorrindo, talvez com algum presente de Florianópolis para compensar a travessura. E eu sorriria, aceitaria as desculpas e tudo voltaria ao normal. Exceto que eu já não queria aquele normal. Pela primeira vez em anos, eu não sabia o que ia fazer. E esse não saber, por mais assustador que fosse, parecia o primeiro passo em direção a algo que eu ainda não sabia nomear, mas que sabia precisar desesperadamente. Helena não estava no aeroporto. Mandou uma mensagem enquanto eu esperava a mala. Complicou no trabalho. Pega um táxi, eu te compenso em casa. Beijos. O táxi cruzou o Rio de Janeiro sob um céu cinzento de outubro. O motorista tentou puxar conversa, mas eu estava perdido em pensamentos. Durante o voo, tinha tomado uma decisão. Não ia fingir que estava tudo bem. Cheguei ao apartamento que dividíamos em Santa Teresa. Helena estava no sofá, vendo uma série na Netflix, comendo sorvete direto do pote. Oi, amor. Ela se levantou para me abraçar, mas algo na minha postura a fez parar. Tudo bem? Precisamos conversar. Durante a hora seguinte, tentei explicar a Helena o que tinha sentido em Lisboa, o abandono, a humilhação, a falta de consideração do comportamento dela. Ela me ouviu com uma expressão que foi mudando de surpresa para irritação. Não entendo por que você está fazendo tanto drama, disse por fim. Foram 3 dias, Marcos. 3 dias numa cidade linda que você adora. Não pode ver como uma oportunidade? Uma oportunidade de quê? De perceber que minha namorada pode me abandonar a qualquer momento sem aviso? Não te abandonei. Eu mudei o voo. É diferente. Naquela noite, dormimos sem nos falar, cada um num extremo da cama. Mas algo tinha mudado em mim. Pela primeira vez em anos, não fui eu quem pediu desculpa primeiro. No dia seguinte, no trabalho, minha colega Marta percebeu meu humor. Você está com cara de velório, disse no almoço. Contei a ela uma versão resumida do que tinha acontecido. Marta, divorciada havia 2 anos e com sua própria experiência em relações tóxicas, foi direta. Marcos, você escuta a Helena quando ela fala de você? Como assim? Escuta as palavras que ela usa. Como te descreve? Naquela tarde, reconstrui mentalmente as conversas das últimas semanas. Helena falava de mim como se eu fosse figurante da série dela.
O Marcos é muito tranquilo, disse certa vez a uma amiga no telefone. Não gosta de surpresas. É muito caseiro. Ele sempre prefere ficar em casa. Quando é que comecei a ser definido pelo que não gosto, em vez do que gosto? E quando passei a aceitar essas definições? Naquela noite, enquanto Helena via televisão, abri meu laptop e pesquisei sobre padrões de relacionamentos manipulativos. O que li me gelou o sangue. Mudança constante de planos sem consulta. Controle da narrativa. Minhas reações eram drama. Os caprichos dela eram espontaneidade. Minimização dos meus sentimentos. Isolamento gradual das minhas escolhas. Durante 6 anos, sem perceber, eu tinha vivido numa relação em que minha voz importava cada vez menos. Na manhã seguinte, liguei para Sofia, a jornalista mexicana que conheci em Lisboa. Havíamos trocado números, mas não esperava chamá-la tão cedo. Oi, disse, sentindo estranho ligar para alguém que mal conhecia. Aqui é o Marcos, de Lisboa. Oi, como você está? Já resolveu a questão com sua namorada? Isso é uma longa história. Mas queria te perguntar uma coisa. Você disse que esteve em relações em que uma pessoa decidia tudo. Como? Como saiu disso? Houve uma pausa. Decidindo que minha voz importava tanto quanto a dela, disse por fim. Mas foi um processo, e exige coragem. Naquela noite, pela primeira vez em anos, não perguntei a Helena o que queria jantar. Simplesmente preparei o que eu tinha vontade. Era um gesto pequeno, mas se sentiu revolucionário. Helena pareceu desconcertada. Não vai me perguntar o que eu quero? Não, disse, servindo a massa. Hoje, eu decidi. As 2 semanas seguintes foram estranhas. Comecei a tomar pequenas decisões sem consultar a Helena. Escolhia os restaurantes quando saíamos, decidia os filmes. Fazia meus próprios planos para o fim de semana. No início, ela encarou como uma fase. O Marcos está na fase rebelde, disse rindo ao telefone para a amiga Laura. Mas com o passar dos dias, a diversão virou irritação. Por que você está agindo tão estranho? Perguntou numa noite, depois que escolhi um japonês sem pedir opinião. Não estou estranho. Estou tomando decisões. Mas sempre decidíamos juntos. Não, Helena. Você decidia e eu assentia. É diferente. Eu e Sofia mantínhamos contato pelo WhatsApp. Ela me mandava artigos sobre Lisboa, eu contava sobre meu trabalho em marketing digital. Era refrescante falar com alguém que perguntava minha opinião e realmente escutava. Numa tarde, ela propôs algo inesperado. Vou estar no Rio de Janeiro neste fim de semana para uma conferência de jornalismo. Quer se encontrar? Só como amigos, claro. Respondi que sim, sem consultar a Helena. Era sábado à tarde, e ela já tinha feito planos com as amigas sem me perguntar, como sempre. Eu e Sofia nos encontramos no Parque do Flamengo. Caminhamos, conversamos, tomamos café num lugarzinho perto do MAM. A diferença em relação a Helena era abissal. Sofia lembrava detalhes, fazia perguntas, parecia realmente interessada. E como estão as coisas com sua namorada? Perguntou enquanto dávamos pão aos patos do lago. Complicadas. Comecei não sei, a ser mais eu mesmo. E ela não gosta. Sofia assentiu. É normal. Quando você muda as regras de um jogo que vem jogando há anos, a outra pessoa resiste. Você acha que devo terminar? Acho que deve se perguntar que tipo de pessoa quer ser. E só depois ver se essa pessoa cabe na relação que tem hoje. Naquela noite, Helena me esperava em casa, com uma expressão que nunca tinha visto. Tensão
misturada com medo. Onde você esteve? No Flamengo. Te mandei mensagem. Com quem? Com uma amiga. Que amiga? Você não tem amigas que eu não conheça. Era verdade. Em 6 anos, Helena tinha se tornado meu círculo social. Minhas amizades foram sumindo aos poucos. Uma amiga nova, respondi. O nome dela é Sofia. A expressão de Helena mudou na hora. Pela primeira vez em anos, parecia insegura. É a garota de Lisboa? Sim. Marcos, espero que você não esteja fazendo nenhuma besteira. Naquela noite, pela primeira vez na nossa relação, foi Helena quem ficou acordada, se revirando na cama, enquanto eu dormia tranquilo. A mudança de poder tinha começado, e nós dois sabíamos disso. A confrontação final chegou 2 semanas depois, durante a festa de aniversário da Laura, a melhor amiga da Helena. Todo o grupo dela estava lá. As mesmas amigas que tinham ido com ela para Florianópolis. Helena tinha sido especialmente carinhosa a semana inteira, como se sentisse que algo lhe escapava das mãos. Comprava pequenos presentes, sugeria programas românticos, até cozinhou meu prato favorito sem que eu pedisse. Mas na festa, voltou ao padrão habitual. Decidiu que iríamos embora cedo, sem me consultar. Quando disse que queria ficar mais um pouco, ela sussurrou no meu ouvido. Não seja chato, Marcos. A festa já está ficando pesada. Então vai você. Eu fico. Helena congelou. Em 6 anos, eu nunca tinha questionado uma decisão dela em público. Desculpa. Vai você se quiser. Eu vou ficar. As amigas nos olhavam com curiosidade crescente. Helena forçou um sorriso. O Marcos está na fase independente, disse, como se fosse uma rebeldia adolescente. Não é uma fase, Helena. É o normal. O silêncio tomou conta do grupo. Laura tentou mudar de assunto, mas a tensão era palpável. Helena me puxou pelo braço. Podemos falar em particular? Fomos para a varanda do apartamento da Laura. O Rio de Janeiro brilhava sob as luzes noturnas, indiferente ao nosso drama. O que diabos está acontecendo com você? Helena já não disfarçava a irritação. Desde Lisboa, você está insuportável. Desde Lisboa, eu percebi que por 6 anos estive vivendo a sua vida em vez da minha. A minha vida é a nossa vida. Não, Helena, é a sua vida com a minha companhia. E isso é diferente. Você é ridículo. Sempre tomamos decisões juntos. Peguei o celular e abri as notas onde vinha registrando os últimos meses. Sério? Cancelar meus planos com o Miguel para ir à despedida de solteira da sua prima. Decisão sua. Trocar nossas férias de verão porque você decidiu que a Tailândia era melhor que a Grécia. Decisão sua. Convidar seus pais para jantar sem me perguntar. Decisão sua. Me abandonar em Lisboa para ir com suas amigas. Decisão sua. Helena ficou sem palavras pela primeira vez em anos. Marcos. Não terminei. Vender minha guitarra porque incomodava os vizinhos. Decisão sua. Me fazer parar de ir à academia porque era tempo que podíamos passar juntos. Decisão sua. Trocar de emprego porque o anterior não te agradava. Decisão sua. Mas você concordou com tudo isso? Eu concordei ou desisti? Porque há diferença. De dentro vinha o som da festa, continuando sem nós. Helena se apoiou no corrimão, evitando meu olhar. O que você quer que eu faça? Que eu mude completamente? Quero que entenda que numa relação saudável, as decisões importantes são tomadas a 2. Que minha opinião vale tanto quanto a sua. Que minhas necessidades não são menos válidas que as suas. E se eu não conseguir?
A pergunta ficou suspensa no ar quente da noite carioca. Pela primeira vez, Helena tinha sido totalmente honesta. Então acho que não podemos continuar juntos, disse. E as palavras saíram mais fáceis do que eu esperava. Voltamos à festa em silêncio. Helena foi embora 1 hora depois, alegando dor de cabeça. Eu fiquei até às 3 da manhã, conversando com pessoas que não via há meses, lembrando como era ser eu mesmo em público. Helena se mudou para a casa da Laura 2 semanas depois. A conversa da separação foi surpreendentemente civilizada. Sem gritos, sem lágrimas dramáticas, sem promessas de última hora. Acho que você tem razão, disse, enquanto arrumava suas coisas. Eu não sei como estar numa relação de igual para igual. E você já não sabe estar em uma que não seja assim. Ela tinha razão. Em 6 anos de relação, nós dois nos acostumamos a papéis que já não serviam mais. 3 meses depois, vi pelo Instagram que Helena estava saindo com um rapaz mais jovem que conheceu num aplicativo. Nas fotos, parecia feliz, e ele tinha aquela mesma expressão de adoração cega que eu provavelmente tinha tido por anos. Sofia voltou ao Rio em dezembro para as festas. Desta vez, não foi acaso. Nós dois sabíamos que havia algo além da amizade. Nosso primeiro encontro oficial foi no mesmo café onde nos conhecemos em Lisboa. Não é irônico? Disse ela, brindando com vinho tinto. Helena achou que estava te castigando ao te deixar sozinho em Lisboa, mas na verdade te deu um presente. Ela tinha razão. Lisboa tinha sido o lugar onde comecei a me reencontrar, onde lembrei que tinha direito a ter opiniões, desejos, planos próprios. 6 meses depois, eu e Sofia decidimos morar juntos. Foi uma conversa de 2 horas, discutindo orçamento, responsabilidades domésticas, expectativas de espaço pessoal. Tudo o que com Helena sempre tinha sido decisões unilaterais, mascaradas de espontaneidade. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se eu nunca tivesse acordado naquele hotel em Lisboa para encontrar a mensagem da Helena. Provavelmente, ainda estaria na mesma relação, me adaptando infinitamente aos caprichos de outra pessoa, convencido de que isso era amor.